Se você mora em favela, a sua casa já alagou. Eu sempre vi as pessoas que moravam na favela, moleque, a casa dessas pessoas alagava, enchia de água. Elas perdiam tudo que tinha em casa, mano. E eu sempre vi isso e pensei que nunca ia acontecer comigo. Até que teve um dia que tava chovendo pra caraca. E quando chove lá na favela, toca uma sirene, que é pros moradores saírem de suas casas, porque suas casas podem desabar, sabe? E aí, no meio dessa chuva toda, eu só tava jogando meu Xbox enquanto ainda tinha luz. E aí eu olho assim lá pra sala, a minha avó tá desesperada. Nesse dia só tava eu e minha avó em casa. Na mesma hora acabou a luz. Aí começou a me dar um medo. Eu já fui lá na sala falar com a minha avó. Moleque, a minha avó tava aqui, ó, rezando. Aí eu olhei pra ela. Pô, tá rezando só por causa de uma chuvinha? Na mesma hora caiu um raio assim na janela em formato de cruz. Já comecei a rezar também que o bagulho tava doido, mané. E aí, pior que chuva, é só o vento. Moleque, do nada foi mó ventania, mano. E o vento, ele nunca vem na moral. Ele sempre vem gritando pra caraca. E as casas lá na favela é tudo leve. Ou seja, quando vem um vento, moleque, o vento leva metade da casa. É sério, leva a telha, leva telhado. Teve um dia que eu vi uma geladeira voando, mané. Era minha. E até que eu olhei assim pro portão de casa, tava começando a entrar água. Nessa hora, minha avó já entrou em choque. Meu Deus, tá entrando água em casa. Aí, o que que eu fiz? Fui sujeito homem, peguei o rodo e comecei a jogar água pra fora. E aí começou a entrar mais água. E eu aqui, lutando com a água. Começou a chover mais. Moleque, começou a entrar água pela janela. Aí a minha avó já veio assim com o pano, tirando a água da janela. E aí começou a cair água atrás da gente. O telhado lá de casa era todo furado, moleque, por causa dos tiros. Aí começou a cair água assim pelo telhado, mano. Aí eu olhei pra trás, o que tu faz nessa hora? Já peguei vários baldes d'água, comecei a botar assim nas goteiras. E aí a chuva foi entrando mais água. E foi aí que minha avó começou a ficar com medo de queimar as coisas de casa. Aí minha avó já mandou tirar a geladeira do lugar. Moleque, na hora que eu olhei pra geladeira, juro por Deus, a geladeira é grandona, mané. Aí eu pensei, será que eu tô com essa moral toda? Vai lá, garoto, tira a geladeira dali. Pô, Val, tu acha que eu consigo tirar aquela geladeira? Vai lá, garoto, pô. É comigo mesmo, vó. Moleque, na hora que eu fui tirar a geladeira, quase que eu quebro minha coluna, moleque. E eu nem consegui tirar a geladeira do lugar. A minha avó achou que só por causa que a casa tava alagando, eu ia ter a força do Aquaman, fi. Ou seja, a geladeira já começou a queimar, moleque. A geladeira queimou, mano. Foi a primeira coisa que queimou lá em casa. E aí a água foi subindo, mano. Quando eu olhei assim, a água já tava encostando no meu Xbox. Quando eu fui tirar meu Xbox da tomada, já tomei choque. Já tomei mó chocão, moleque. Aí eu olhei assim, eu perdi meu Xbox, mano. E aí foi entrando mais água. Não tinha como eu e minha avó fazer nada. E foi aí que minha avó mandou pegar as coisas importantes lá de casa pra gente ir embora. Pô, nessa hora eu não acreditei. Pô, como assim a gente vai embora só porque entrou um pouquinho de água na casa? Só porque a gente tem uma piscina? A gente não pode ter uma piscina? Ou seja, minha avó já foi pegar os documentos lá, as coisas importantes. Eu já fui pegar as minhas coisas importantes. A blusa de time, blusa do Flamengo, respeita que a gente come, uma blusa do Liverpool, outra do Chelsea. Fui pegando só as peitas brabas, no meio do temporal. E aí a minha avó tava pegando as outras coisas assim que ficava no alto. E aí quando minha avó foi pegar a televisão, do nada eu olhei assim da janela, tava passando um ônibus na rua. Tá, Breno, o que tem a ver passando um ônibus na rua? Quando a rua tá alagada e passa um ônibus, moleque, dá um tsunami, mano. É sério, o ônibus passa assim e ele vai jogando água pra todas as casas. Moleque, na hora que o ônibus passou, mané, já tava vindo aquele ondão. Aquele ondão já bateu no portão, derrubou o portão e já veio vindo, moleque. Nessa hora, minha avó aqui com a televisão foi de ralo. Qual é, mano? A casa alagou toda. O sofá já virou uma boia, sabe? Tudo que não tinha queimado ainda, agora queimou. Agora deu ruim. Aí eu olhei assim, mané. Perdi tudo. Aí eu e minha avó abandonamos assim a casa, porque não tinha mais nada. E aí passou dias e dias. E aí eu e minha avó abandonamos assim a casa, porque não tinha mais nada. E aí eu e minha avó fomos lá pra casa da amiga dela, dormir lá. Aí no dia seguinte, o jornal veio querer dar entrevista pra minha avó. A minha avó tava aparecendo na televisão, falando que a casa dela alagou, não sei o que. E foi mó vergonha. Porque o jornalista perguntava assim mesmo pra minha avó. Olha só, gente, tamo aqui com a Sandra. Pode falar um pouquinho com a gente, Sandra? Ai, gente, foi muito triste o que aconteceu, né? Perdi tudo lá em casa, perdi tudo. O meu neto tá aqui, ó. Tá muito triste que perdeu tudo, não tá? Pô, na verdade eu tô triste porque eu perdi meu Xbox. Não, ele tá triste porque ele perdeu a casa, que a casa dele foi alagada. Ele tá muito triste, olha pra cara dele. Eu ia até falar com vocês aqui, peço até uma permissão. Tem como fazer uma vaquinha não, gente? Meu Pix é 442647. Só fazer uma vaquinha, qualquer valor de ajuda, tá? A minha avó foi falar na Globo pra fazer vaquinha. Ou seja, agora todo mundo sabe que eu perdi tudo lá em casa. E a pior parte pra mim é ser na escola. Só que antes de eu chegar na escola, você tem que deixar o like no vídeo. Papai, eu tenho uma vergonha de pedir isso, mas deixa o like aí, mano. Deixa eu... E por que a pior parte é ser a escola? Porque lá na escola eu zoo todo mundo. O Alan não tem pai. Eu adoro falar que o pai do Alan foi comprar cigarro e não voltou mais. A mãe da Michelle trabalha no OnlyFans. Eu adoro falar que conheço a mãe da Michelle com a palma da minha mão. Ou seja, eu zoo todo mundo lá. E agora que a minha casa alagou, eu entrei assim na sala de aula. O Caio já gritou assim: qual é, Praiano? Tá tirando onda, né, mulher? Como assim, cara? Por que eu tô tirando onda? E falaram que tua casa tem piscina agora.
Os caras me zoavam o tempo todo. Me chamava de Aquaman, falava que eu tinha uma piscina em casa só porque minha casa alagou, mano. E aí ia ter aula de cinema. E na aula do cinema, a gente vai assim pra uma sala e vai assistir um filme. Beleza, quando eu cheguei assim pra assistir o filme, eu já sentei lá atrás boladão, né? Tava sem casa, irmão. E aí eu assistindo assim o filme, do nada o Alan vai lá na televisão da sala que tá todo mundo olhando. O Alan vai lá e coloca a entrevista da minha avó. Da minha avó pedindo vaquinha. Pô, todo mundo começa a dar risada. Aí, rapaziada, olha só a avó do Praiano. Não, ele não vai fazer isso não, ele não vai fazer isso não. Olha só, gente, tamo aqui com a Sandra. Pode falar um pouquinho com a gente, Sandra? Ai, gente, foi muito triste o que aconteceu, né? Perdi tudo. Quer vaquinha ela, quer vaquinha? Pega logo o boi, pô. E aí, depois de muita zoação, eu fui pra casa. Pra casa não, né? Eu não tinha. Mas a minha avó já tava construindo a casa toda de novo. A minha avó tava comprando geladeira, tava comprando um novo sofá. Moleque, a minha avó tava comprando as coisas todas, sabe? E aí eu fiquei olhando isso. É isso, eu vou voltar a ter uma casa, mano. E aí os tempos foi passando, eu chegava na escola, era só zoação, mulher. Até que passou um mês, mano. E a minha casa tava pronta, mano. Tava com televisão, sofá, tinha até um Xbox. E aí foi quando eu e minha avó foi dormir nessa casa. E foi muito bom, mano. A minha casa tava de volta. Aí beleza, eu fui pra escola de novo. Só que dessa vez, quando eu chego na escola, eu chego com uma marrão, pô. Aí, ó, quem tem piscina em casa, pô? Quem não tem casa mais? Pô, e ela, tua casa voltou, Praiano? Voltou, pô. E não vou chamar ninguém pra jogar Xbox lá em casa, não, hein? Caraca, Praiano, aí, parabéns, irmão. Tua avó é braba. Eu sei, pô. Ela fez acontecer. Ela comprou tudo de volta pra casa. E aí, enquanto a gente tava assim na escola, do nada começou a chover. Beleza, eu olhei assim da janela, começou a chover muito. E aí todo mundo lá da sala começou a ficar desesperado, porque todo mundo morava na minha rua. Todo mundo morava um ali na rua do outro. Ou seja, quando chove, alaga tudo. E eu tava tranquilo, porque minha avó já tinha construído a casa toda de novo, mano. Então, tranquilo. Só que aí começou a chover tanto que alagou a escola. Tava chovendo mais que naquele dia, mano. Aí começou a alagar assim a escola. A diretora já mandou todos os alunos ir pra casa. E aí, moleque, eu juntei todos os meus amigos da minha sala, o Alan, Caio, Michele, e a gente foi andando assim, porque a gente morava na mesma rua. Aí a gente foi andando assim no meio da chuva, até que a gente chegou na minha rua. O Alan assim já foi pra casa dele, o Caio foi pra sua casa, e aí eu ia pra minha casa, né? E aí quando eu tô chegando assim na minha casa, moleque, tá chovendo muito, eu não tô conseguindo enxergar direito. Eu fico olhando assim, qual é a minha casa agora? E muita chuva, eu não consigo enxergar nada, o chão tá tudo alagado. E até que eu olho assim, a minha casa era do lado de um bar. Aí eu olho, tô vendo o bar, mas não tô vendo minha casa. Aí quando eu chego perto desse bar, eu olho assim, vários tijolos no chão. Aí quando eu olho pra lá, moleque, tá a minha avó assim chorando. Quando eu olho pra ela, eu olho assim pros tijolos no chão. Moleque, a minha casa desabou, mano. Olha só, se você gostou desse vídeo, você vai gostar do vídeo também do Melody Escuro. É sério, assiste esse vídeo aqui que tá muito engraçado. Caraca.